Bem, agora a gente vai falar sobre a regra para a geração de despesa. Esse é o artigo 16, tá? Olha, a ordem orçamentária e financeira é a seguinte. Primeiro você tem o PPA, LDO e a LOA. Depois você tem a programação financeira. Depois você tem a declaração do ordenador de despesa, do impacto orçamentário e financeiro, mais a compensação, se necessário, no artigo 17. Aí você tem as licitações, tá? Primeiro você tem a previsão, depois a licitação para execução, que é o empenho, liquidação e pagamento, contrato, empenho, né, que é junto com o contrato, liquidação e pagamento, e por fim você tem toda aquela regra. Bem, aí você tem a Constituição Federal, mais a LRF, mais a 4320/64, mais a 866. Isso tudo para dar um ordenamento financeiro à execução financeira do Estado. Entenda que é bem complexo. Isso tudo tem que trabalhar junto. Você tem que conhecer a Constituição Federal, você tem que conhecer a LRF, você tem que conhecer a 4320/64 e você tem que conhecer a Lei de Licitação, que é 866/93. E os limites? Agora é uma parte boa, a parte dos limites, despesa com pessoal. Despesa com pessoal, dívida e endividamento, operações de crédito, antecipação de receita orçamentária, garantias e contragarantias, restos a pagar. Isso tudo tem limites para cada tipo de coisa. Então, antes de começar cada um, a gente precisa entender como é que é calculado isso daí. E os limites da despesa com pessoal, ele vem a partir do artigo 18 até o 23, tá ok? Então, se no artigo 18 ele diz o seguinte: para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal o quê? O somatório dos gastos do ente da federação com os ativos e os inativos e os pensionistas relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis e militares de membros de poder com quaisquer espécies remuneratórias, tais como de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente das entidades previdenciárias. E o que é isso? O que é que ele está querendo dizer? Despesa com pessoal é qualquer um que receba salário ou aposentadoria é despesa com pessoal. Subvenção, qualquer um que receba esse tipo de coisa enquanto pessoa física é despesa com pessoal. Seu parágrafo 1º. Seu parágrafo 1º, ele fala o seguinte: os valores dos contratos de terceirizados de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregos públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Isso também vai ser computado como pessoal. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime da competência, regime contábil da competência. Então, pessoal, quando se fala em empresa terceirizada e tal, para substituir pessoal, essa artimanha de utilizar a empresa terceirizada para substituir pessoal, não pela LRF, né, não dá muito certo. Por quê? Porque ainda assim é despesa com pessoal. Tá ok? Vamos lá. Oi. Pronto. Parágrafo 1º. Os valores dos contratos terceirizados de mão de obra que se refere à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outra despesa de pessoal. Isso é importante, como eu falei. A terceirização de mão de obra não pode ser confundida com terceirização de serviços. A substituição de servidores e empregados públicos, né, não pode cair nessa ideia. Serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Isso significa que continuará sendo tratada como despesa de pessoal. Tomemos então como exemplo um município que faça sua própria coleta de lixo e que possua em seu quadro garis, caminhões e equipamentos para realizar essa coleta. No entanto, ele chegou à conclusão que esse serviço seria melhor ser executado se fosse entregue por terceiros. Dessa forma, o município entregou o serviço a um terceiro, portanto, trata-se de uma terceirização de serviço, mão de obra mais equipamentos. Assim, terceirização de mão de obra poderia ser entendida como a entrega a terceiros de funções
a serem executados cuja execução utilize predominantemente ou requeira predominantemente de mão de obra. Parágrafo 1º do artigo 18 ainda estabelece que essas terceirizações de mão de obra sejam decorrentes de substituição de servidores ou empregados públicos. E o que vem a ser essa substituição? A substituição de servidores, de empregados públicos, significa a contratação, a terceirização de mão de obra que irá desempenhar uma função antes desempenhada por servidores e empregados públicos. O requisito essencial para caracterizar a substituição de servidores é a existência do cargo no quadro da entidade em que se analisa a realização da despesa. Então, exemplo 1. O município possui garim em seu quadro de pessoal e, querendo ampliar a coleta de lixo, resolve não realizar concurso público, mas terceirizar a mão de obra de gari. Atendeu às duas condições, terceirização de mão de obra e existência do cargo. Então, vai para outras despesas com pessoal. Exemplo 2. O município não tem no seu quadro de pessoal cargo de digitador e terceiriza a mão de obra de digitador. Atendeu apenas uma, terceirização de mão de obra. Então, a inexistência de cargo gera outras despesas correntes. Aí, com isso, com essa inexistência de cargo, essa despesa, que seria uma despesa de pessoal, vai para outras despesas correntes. Então, isso não vai ser calculado na receita corrente líquida, certo? Isso não vai impactar no gestor. Então, a ideia desse projeto de lei de terceirização, terceirizar tudo, é bem complicado. Por quê? Porque ajuda o gestor público, mas a dívida pública ela continua aumentando. Então, é uma forma de burlar a nossa LRF. Então, cuidado, pessoal, com essa lei de terceirização. Despesas com pessoal. Agora a gente vai falar sobre os limites, tá? O limite total de pessoal é 50% para a União, 60% para estados e 60% para os municípios, sendo a composição desses para a União. Vamos começar com o Poder Executivo, tá? Poder Executivo na União é 40,9%, para os estados 49%, para os municípios 54%. O Poder Legislativo mais T6, no caso de União, estados e municípios, para a União é 2,5%, estados 3%, municípios 6%. Poder Judiciário é sempre 6%. Ministério Público para a União é 0,6% e para os estados 2%. Ah, professor, mas o Ministério Público pega tão pouquinho, mas 0,6% do valor total, a quantidade de servidores no Ministério Público, isso é uma fortuna comparado com o Poder Executivo 40,9%, que é a quantidade de servidores que existe no Poder Executivo. Despesa com pessoal. Na União, os limites máximos para gasto com pessoal, 50% da receita corrente líquida serão, aí foi o que a gente falou agora. Despesa com pessoal nos estados e nos municípios, como a gente mostrou naquela tabela. Muito bem. Então, vamos aproveitar para responder a seguinte questão. Peço para que vocês leiam, a ESAEX é um concurso para oficial técnico das armas, quer dizer, não é de arma, é oficial técnico, e foi em 2011, cargo contador. Para os fins do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, como se dará a apuração da despesa total com o pessoal? Bem, aí você vai dar uma pause e vai analisar isso aí. Você já analisou e disse o seguinte: será apurada somando-se a realização no mês de referência com os 11 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime contábil da competência. Isso é o cálculo para as despesas com pessoal da receita corrente líquida. Muito bem, letra E. Artigo 18. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês de referência com as 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime da competência. Próxima questão. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, procurador do Ministério Público. Quem fez foi a FCC. Você vai ler e vai responder isso aí. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que a despesa total com pessoal em cada período de apuração e a cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Então você vai responder exatamente o que você viu naquela tabela.
Você já respondeu. E lembra que a resposta está na letra E. 50% para a União da Receita Corrente Líquida, 60% para o Estado e 60% para o município. Muito bem. Próxima questão. Auditor da Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A repartição do limite global de 50% da receita corrente líquida estabelecido para a União com despesa total de pessoal não poderá exceder os percentuais de. Aí ele quer saber os percentuais que vai exceder. Você vai responder a letra que corresponde ao que você estudou naquela tabela. Você já deu pause, já respondeu e viu que a resposta está na letra D. D. 0,6 para o Ministério Público e da União, 2,5 para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União. Ah, professor, por que não é a letra E? O Poder Judiciário é 2,5? Não, o Poder Judiciário é 6. Poder Executivo, ah, professor, mas a letra B ali diz, 40,9 para o Poder Executivo, tá correto? Tá, mas o Judiciário é 6, tá 2,5. Ali, tá 0,6 para o Poder Judiciário, tá errado na letra A, era para ser 6. 40,9 para o Poder Executivo, tá ok. Tá ok, muito bem. Ah, o professor, e o poder, a letra C ali, 0,6, 6% para o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União. Não é isso, é 2,5 para o Poder Legislativo. Muito bem. Bem, pessoal, esse foi o nosso quinto bloco. Terminamos aqui esse quinto bloco. Voltaremos para mais assuntos com despesa com pessoal e limitações no próximo bloco. Até mais.